Então tá, Luiz, tudo bem? Né? Que bom estar falando contigo de novo aí, pessoal de casa. Então, pessoal, alguns ou muitos me conhecem, eu sou o Ricardo Conzatti, né? Eldoradense aí quase desde sempre, com 3 anos de idade. E o Luiz é um eldoradense já de mais de década aí, casado com uma eldoradense de muito tempo também em Eldorado do Sul. E nós nos conhecemos aí pelo menos há uns 5 anos. E o legal é que nós gostamos de mesmos assuntos, embora pensemos diferentes. E nos conhecemos ao acaso aí pela internet, em debates políticos, sempre políticos, né? Porque nós somos seres políticos e gostamos desse assunto. E já vai aí uns bons 5 anos que nós vamos debatendo. Uma coisa que nos aproximou muito não foi exatamente pensar igual, porque existe um costume das pessoas se aproximarem por exatamente compartilharem das mesmas ideias. Ao contrário, o Luiz e eu temos pensamentos muitas vezes antagônicos. Por outro lado, nós temos uma coisa que é muito comum, que é o respeito ao ponto de vista e no debate, na contradição, sempre de forma muito cordial, estabelecer os argumentos que cada um tem. Isso, de alguma maneira, nos aproximou, né? Nós hoje temos assim uma relação bem interessante e, vamos dizer assim, nos últimos 40, 50 dias, Luiz e eu, nós conversamos de repente, quem sabe, aproveitar essa pandemia, não falar exatamente de pandemia, que é um assunto que todo mundo está falando e quase ninguém entende sobre esse assunto, mas de falar de assuntos diversos e, por que não, compartilhar com nossos amigos, com as pessoas que gostam da gente. Não é isso, Luiz? É isso aí, Ricardo. Quero te agradecer aí essa oportunidade, esse convite, né, de disponibilizar esse espaço para a gente fazer essa conversa. Realmente, o que nos aproximou foram as diferenças, né? O que não é a maioria das pessoas não faz realmente, como tu falou. E essa nossa conversa pode servir de aí de inspiração para muita gente, para ver que nem sempre tu precisa concordar com as pessoas para dialogar, né? A ideia é ouvir o que o outro tem a dizer e aprender, talvez, muitas vezes. Tenho a dizer, inclusive, que algumas vezes aprendi e mudei minha opinião, né, em alguns dos nossos debates, né, o que é sempre importante. Bom. E quando ideias, muitas vezes reforcei com mais argumentos aquilo que eu já estava, também é sempre bom. Então, espero que hoje a gente também possa, mais uma vez, fazer isso e compartilhar aí com os nossos amigos. Muito bem, a recíproca é verdadeira. Muito do que tu colocas, eu reflito, porque daqui a pouco, em determinados assuntos, eu tinha uma visão muito supérflua e tu vem com um pouco mais de profundidade e aquilo vem e eu, de peito aberto, vou fazer a reflexão, ponderar, aceitar, discordar, mas, sobretudo, né, evoluir sobre o tema, sobre o assunto e sentir-se instigado a procurar mais sobre eles. Eu acho que isso que é muito importante. Pessoal, para quem não sabe, então, assim, eu... filho de prefeito, 3 mandatos, eldoradense. Então, assim, eu tenho uma posição política mais definida. O pessoal às vezes briga comigo que eu sou meio em cima do muro, né? Eu disse, não sou em cima do muro. Eu me considero um centro-direita na economia e me vejo um pouco progressista nas questões de valores sociais e tal. E as pessoas não entendem muito isso. E isso, de alguma maneira, ensejou, né? O Luiz já é uma posição também mais marcada, ele tem uma posição mais clara, ele vai comentar, enfim, em seguida. Só que esse assunto político de direita, esquerda, se eu sou de direita eu posso ser isso, se eu sou de esquerda eu posso ser aquilo. Bom, mas se eu sou de direita, o cara da esquerda está errado porque ele pensa antagonicamente a mim. Enfim, esse tipo de assunto a gente quis trazer à tona e hoje a gente está iniciando aqui com vocês um debate. Não somos especialistas, apenas somos estudiosos ou curiosos, melhor que estudiosos, curiosos no assunto e um pouco de prática, né? Porque milita, o Luiz, ele tem uma militância no Partido dos Trabalhadores, eu já passei por 2, 3 partidos e também já militei, fui secretário, fui cargo em comissão, enfim, trabalho no serviço público, estou aqui em Brasília, trabalhando na presidência da República, é um cargo técnico, não tem nada a ver com a política, mas a política está, né, entranhada em tudo isso. Então, assim, só mais mesmo mapeando, e o assunto de hoje é para nós falar um pouquinho de direita e esquerda, que história é essa na política, né, do cotidiano. Você quer falar um pouquinho da parte do quem é o Luiz, né? Porque... Sim, de fato eu tenho eu sou filiado ao PT,
em Eldorado, já presidi o partido, atualmente sou vice-presidente, né? Não exercia cargos eletivos, né, mas cargos de direção partidária, então a gente tem assim alguma experiência com a política profissional, digamos assim, ou com os mandatos, né? E essa questão assim de direita e esquerda, especificamente hoje, tá bastante em voga, né, no Brasil, porque parece que o centro sumiu, o espectro político foi esticado mais para direita e surgiu também aí em contrapartida mais radicalismo de alguns setores da esquerda, e parece que não, o diálogo e o consenso está cada vez mais distante, e a democracia ela pressupõe isso, né? Pressupõe um diálogo e em algum momento, embora tu possa divergir, deva divergir, debater, mas em algum momento tu tem que convergir e chegar a alguma conclusão, senão a coisa não evolui, né? Então, esclarecer um pouco do que vem a ser essa direita e esquerda para as pessoas talvez se situarem seja interessante, acho que um pouco do objetivo, né, dessa conversa. Acho que um dos assuntos, assim, primeiro, de onde é que vem essa história de centro, né, de direita, esquerda, o Luiz conhece um pouquinho mais, vai poder falar para a gente. E a outra é, assim, o quanto ainda é moderno ou que carece de nós considerarmos só essa direção, né, de duplo sentido, direita e esquerda, se isso hoje, numa sociedade moderna, complexa, né, cheia das suas facetas, se não teria uma outra interpretação, uma outra forma de enxergar que fosse mais complexa e representasse mais, né, aquilo que cada pessoa se enxerga dentro desse contexto político. Então, eu passaria a palavra para o Luiz, se ele puder falar um pouquinho dessa história de centro, de direita e esquerda e o berço de tudo isso, né, Luiz? Uhum. Pois esse termo, ou esses dois termos, né, direita e esquerda, eles passaram a ser usados, né, naquele período, logo após a Revolução Francesa, né, e vem justamente da posição em que os dois grupos ficavam em relação ao orador nas assembleias. Logo após a Revolução Francesa, a monarquia foi deposta, né, e foram formadas assembleias por toda a França. E essas assembleias, então, os aristocratas e os representantes da igreja, do clero, se posicionavam à direita do orador, e a burguesia, né, a burguesia não no sentido muito comum de se ouvir hoje, né, mas burgo significava cidade, né, vem a origem da palavra cidade. E então o burguês era aquele que vivia na cidade no sentido de ser alguém do povo. Essas pessoas ficavam à esquerda do orador, né? O pessoal que ficava mais à direita, aristocratas e clero, tinham interesses mais conservadores. Eles queriam manter o status político que eles detinham na monarquia, apenas com uma outra configuração. E não queriam abrir mão disso para os burgueses, né? Os burgueses, por sua vez, queriam que o processo de revolução fosse mais radical, não fosse simplesmente trocar o rei, e fosse, então, dar mais poder a eles, né? À burguesia, ao povo, ou à maioria das pessoas. E eram também mais radicais. Nesse grupo, está o grupo que foi à rua, que realmente fez o movimento fervescer. Então, daí surgem os primeiros estigmas, né? A direita, geralmente mais conservadora, geralmente detentora já de algum privilégio e tentando mantê-lo. A esquerda, geralmente, alguém mais radical, alguém mais disposto a mudar o regime, ir mais além nas mudanças, né? E esses estigmas, eles ficaram. Tu vê que até hoje, muito disso a gente consegue ver quando se fala de direita e esquerda, né? Deixa eu fazer uma interrupção. Tu percebes que, em algum momento, então, essa esquerda, né, lá na época, então, do Luís XVI, né, tu falaste, ou eu que estou já citando, né? Não. Então, em algum momento, então, essa esquerda vai promover uma ideia de revolução, não sei se a palavra revolução está correta, vai promover a revolução,
o sistema monarquista absolutista ele cai, né? Nós temos lá a Bastilha, depois tem aquele, né, aquelas coisas todas da Revolução Francesa. E o interessante é que a direita conservadora cai e aquele que era esquerda, né, os liberais, acabaram virando direita, porque a sociedade vai evoluindo e vão surgindo novas necessidades. Então, esses burgos, né, cidades, as pessoas viram os burgueses, vamos dizer, a nova elite. Essa elite, então, ela se transforma agora e ela quer manter aquilo que ela conquistou. Eles revolucionaram, conquistaram. Bom, agora vamos manter. Viraram os novos conservadores, foram mais para a direita. E surgiram novos progressistas, vamos dizer assim, novos revolucionários, desejando novas mudanças. Se puder seguir daí? É exatamente essa a ideia, né? A gente pode, então, daí já tirar a primeira grande lição dessa dualidade direita e esquerda, né? Ela não é sempre igual, né? No tempo, né? Nós estamos falando lá da Revolução Francesa. Hoje, obviamente, tu não vai poder usar as mesmas classificações, né? Por exemplo, um banqueiro, durante esse período, era um cara de esquerda. Era um jacobino. Os da esquerda eram chamados jacobinos e os da direita, os girondinos, né? Um banqueiro era um cara de esquerda, um radical, digamos assim, e ele queria mudanças muito radicais na estrutura, porque ele queria que o Estado garantisse o livre mercado. A grande bandeira da esquerda na França, da Revolução logo após a Revolução Francesa, era o livre mercado, que hoje justamente é a maior bandeira da direita, né? A garantia, a permanência do Estado como mantenedor do livre mercado. Então, a primeira lição é essa: isso muda de acordo com o tempo e também dentro do mesmo tempo de acordo com o lugar, né? Pode haver um outro determinado lugar onde essas classificações não se enquadrem, né? A gente, aqui no Brasil, por exemplo, o Gessé Souza, que é um sociólogo, foi presidente do IPEA nos governos do PT. Ele escreveu um livro, A Elite do Atraso, né? E ele se refere lá nesse livro sobre uma esquerda Oslo. Oslo é a capital da Noruega, né? E ele diz, então, que aqui no Brasil há uma esquerda Oslo, que luta por pautas que não tem a ver com a realidade do Brasil, e sim com a realidade de Oslo, na Noruega, onde não há desigualdade, onde não há desemprego, a sociedade não tem criminalidade. Então, lá os caras estão com pautas de questão de gênero, né? Igualdade entre homens e mulheres, questão de preconceito contra LGBTs, questão do meio ambiente, né? Tem o famoso fundo norueguês, né, de preservação da Amazônia, talvez o maior fundo do mundo que ajuda países que querem preservar a Amazônia. E aí a esquerda, um setor da esquerda brasileira, que se auto-intitula esquerda e tal, mas assim, está descolada da nossa realidade, né? Então, essa classificação, muitas vezes, ela tem esse ruído. Outro exemplo, o próprio Fernando Henrique Cardoso, né? Centro-direita, digamos assim, hoje dá para dizer que ele está mais à centro-direita. Antigamente, talvez, o Fernando Henrique tenha sido mais centro-esquerda, né? Mas hoje, tu pode dizer que o Fernando Henrique é centro-direita, mas ele tem uma pauta que é a liberação do uso da maconha, né? A descriminalização do uso da maconha, que é uma pauta da esquerda. Mas aí eu queria fazer, então, uma interrupção para pegar o gancho. É muito normal, né? Tu encontrar a tese, essa coisa da direita e da esquerda, e tu ter um alinhamento com a ideia econômica, E, ao mesmo tempo, se associa a essa linha econômica de liberdade, onde quanto mais liberdade tu caminha para a direita, quanto menos liberdade econômica tu caminha para a esquerda, e se associa a isso questões ligadas a valores, questões sociais, que você falaste, de gênero e tal, e também se coloca à direita e se coloca à esquerda. E aqui tem uma crítica de alguns autores que talvez esse não fosse a melhor representação
para que tu pudesse categorizar o que é uma pessoa de direita, o que é uma pessoa de esquerda. Porque é muito possível que exista uma pessoa economicamente, do ponto de vista das liberdades econômicas, essa pessoa também tenha no seu pensamento as liberdades individuais. Só que as bandeiras de liberdades individuais, elas daqui a pouco não são só de direita ou não são só de esquerda. Inclusive, a própria esquerda defende talvez mais abertamente essas liberdades. E aí como é que fica essa situação, né, Luiz? Então, há que se pensar um pouquinho sobre isso. Realmente. De fato, assim, tu nunca vai conseguir enquadrar todas as hipóteses dentro de uma dualidade, né? Direita e esquerda. A vida é mais complexa que isso, bem mais. A questão econômica, ela tem uma centralidade, né? Em qualquer debate, assim. Eu já comentei contigo outras vezes e aqui, então, vai ser a oportunidade de falar isso publicamente, né? Eu tenho um entendimento de que a vida da gente é muito baseada na questão econômica, nas questões materiais, né? Ele tem um peso muito preponderante. Inclusive, hoje, a gente fala muito questão de raça, né? Racismo está muito em voga esse tema, né? Mas o racismo, ele tem um fundo econômico. Ele foi um insumo, né? Ele foi a mão de obra que manteve a mão de obra escrava, ela foi fonte de riqueza muito grande. Então, todo esse discurso que justificou e que deu legitimidade ao racismo, ele tinha um viés econômico, no final das contas, né? Então, assim, a gente tem sempre que pesar, né? Aí nós vamos acabar entrando... Deu um cortezinho aqui, né? Deu um cortezinho. Mas, Luiz, só fazendo, então, a questão econômica é porque toda a nossa modelagem, né, ocidental, não é só ocidental, da forma de concepção, né, de crescimento e evolução da sociedade como um todo, tem a questão econômica, ela se desenvolve muito fortemente, principalmente a partir de 1500, questões, né, do mercantilismo, avança para o capitalismo e tudo mais, e a questão econômica se acende e cria essa modelagem toda. Antes mesmo de eu passar, de nós insistir nesse assunto, Luiz, eu tinha uma dúvida ali, uma pergunta que eu queria colocar para ti. Eu estava falando assim, da direita, olha, o cara da direita tem... É possível, então, dentro dessa tese, depois a gente resgata a questão material, tá? É possível, na tua visão, que uma pessoa de direita, isso teoricamente e na prática eu sei que tem, não é exatamente a direita que se apresenta aqui hoje no Brasil, né? Hoje está muito categorizado uma direita conservadora, que a gente vai depois, né, separar um pouquinho da direita conservadora da direita mais libertária, né, mais liberal, que até que a gente fala, muda conforme os locais. A direita nos Estados Unidos é uma coisa, a direita no Brasil é outra, né? Enfim, a pergunta seria: é possível uma pessoa, do ponto de vista econômico, uma pessoa de direita economicamente, ter pautas nas questões sociais de esquerda? E o contrário, por exemplo, pessoas de esquerda, né, no caso, economicamente de esquerda, e de alguma maneira serem contrárias às pautas, vamos dizer assim, majoritárias da esquerda. Então, é possível ter uma pessoa que orbita na questão econômica mais na esquerda, mas, ao mesmo tempo, ela é conservadora, no sentido das questões de homofobia, de casamento do mesmo sexo, liberação da maconha, por exemplo, questões de aborto e tal. Talvez a minha pergunta seja um pouco capciosa, um pouco embaralhada, mas eu queria... Não, eu entendi perfeitamente. É isso aí mesmo. Na verdade, eu acho que, primeiro, respondendo o objetivo, possível e isso existe, é muito comum até, talvez mais comum do que muita gente imagine. É muito comum pessoas dentro de um partido de esquerda que tem todo esse discurso e essa filosofia, e o cara é machista, o cara é racista.
né? Ele tem isso, porque assim, as questões materiais também, elas são um fato social, elas se impõem, queira a gente ou não, né? Nós somos criados em sociedades com graus variáveis, mas com presença forte de racismo e de machismo, né? Então, é muito difícil da pessoa não ter algum tipo de influência nisso. Então, existe, assim como tem o contrário também, né? Tem pessoas que têm um viés econômico mais de direita, no entanto, eles têm identidade, se identificam com pautas emancipacionistas, né? Nessa questão racial, de gênero e outras, né? Por que que isso acontece na minha visão? Eu acho que a gente tinha passado antes ali, né? A questão direita e esquerda está muito atrelada à tradição de um lado e emancipação do outro, né? A tradição, então, aquela vontade de manter as coisas como recebeu da geração anterior e das gerações anteriores, né? Algum sentimento de que se mudar vai piorar, né? Então as pessoas geralmente têm essa ligação até afetiva com o passado ou com o presente, têm medo de mudanças, ficam mais à direita. Já a emancipação está mais atrelada à esquerda, mas isso não é uma regra, né? A pessoa pode ter um esclarecimento diferente e entender que em algumas áreas a gente pode separar por áreas, né? Na área econômica eu sou mais tradicional. Eu acho que a coisa está melhor assim, não deve mudar. Se mudar pode piorar. Em compensação, em outras questões, a gente deve avançar, deve melhorar. Eu acho que não há problema nenhum. Só a gente tem que ver que algumas dessas questões são entrelaçadas com a área econômica por aquela questão que a gente falou, de que as condições materiais de reprodução, de ganhar, falando português, né, o jeito de ganhar a vida, a forma como a gente produz, como a gente troca mercadorias, né, que estou falando aqui do capitalismo, né? Hoje a maior parte do mundo vive sob o capitalismo. Isso condiciona muito algumas outras áreas, né? O próprio racismo surge de uma condicionante do capitalismo lá de tempos atrás, né? As coisas não mudavam porque o racismo, a escravidão era um meio de produção, era uma forma de oferir lucro, e quem ganhava lucro com isso se agarrava com isso como uma tradição e não queria mudar, né? Então, em dado momento, a gente vai precisar avaliar o que é uma tradição boa, o que é uma tradição ruim, quais valores que devem fazer sobrepor a essa tradição e fazê-la mudar, né? Toda essa discussão ela tem que ser feita e quanto mais debate houver, melhor. Por isso que a gente não pode se fechar numa coisa e noutra e não simplesmente lutar só achando que tem a verdade definitiva, né? O fim da história. Muito bem. Então, pegando o teu gancho do que tu está dizendo, então, assim, vamos tentar imaginar uma situação mais prática no mundo de hoje, né? Brasil de hoje, onde a gente consegue pegar um pouquinho mais. Se tu pegar hoje a agenda de governo hoje vitoriosa, é uma agenda de direita. Bom, disso não há nenhum segredo. Nós viemos de uma agenda de esquerda, acho que desde da Brasil Democrático 88, uma agenda mais centro-esquerda, um pouquinho na questão econômica o FHC destoa para a direita, mas como você falou, ele tem uma herança sociológica da esquerda e depois no ponto econômico ele vai um pouquinho mais para a direita. Mas depois os governos petistas, que são governos de esquerda, mas não uma esquerda lá ao extremo, uma esquerda muito próxima ao centro, né, Luiz? Dá para dizer assim, depois tu me corrige. E, então, depois de tanto tempo, tu tem uma série de desejos da sociedade, ela vai permitir a mudança e vai estabelecer uma outra lógica, que é a lógica da direita. Mas de qual direita a gente está falando? Então, assim, tu tem uma direita que ela pode ser mais liberal, e aí o liberal ela já o é por ser direita no campo econômico,
mas ela pode ser mais liberal no campo, que nem você falou, das emancipações, na ideia das questões das liberdades. Porque o que acontece? A direita, ela defende a liberdade como um valor maior, em especial a liberdade econômica, a liberdade individual, né, a livre iniciativa, a propriedade privada. Mas quando vai para o campo dos valores, dos costumes, das tradições, tu pode ter uma direita conservadora, que é o que o Luiz dizia, uma direita que conserva aqueles padrões que ela entende que seja o padrão a ser seguido por toda a sociedade. Bom, ao contrário, ela pode ser, então, defender as liberdades quase totais. Eu posso, tanto na direita, defender a liberdade econômica quase lá ao extremo, de total liberdade a ponto do Estado ser irrisório ou insignificante. Isso, né, é mais teórico, é muito difícil na prática isso ocorrer, sempre haverá a necessidade de um Estado, mas depois se discute o tamanho deste, né? E tu pode também, enquanto direita, defender mais liberdade. Mas aí tu não está falando de uma direita conservadora, porque quando tu quer mais liberdade, tu permite essas emancipações, essas agendas outras que vão além do aspecto econômico. O Brasil, neste momento, escolheu uma direita, e falando em nível nacional, né, Luiz? Escolheu uma direita mais conservadora, com aquelas bandeiras tradicionais, nacionalismo, pátria, religião cristã, que é a religião majoritária do país, eu não me lembro mais agora, de alguma outra coisa, e isso foi aderente ao pensamento da sociedade. Ao passo, então, que tu tinha do outro lado, vamos pensar assim, depois o Luiz vai me corrigir e vai me complementar. Do outro lado, durante muitos anos, FHC e Lula, tu tinha uma agenda, de alguma maneira, conservadora de aspectos econômicos, mas não tão à direita, volto a dizer, um pouquinho mais ao centro, né? Onde a ideia de Estado ele está ali jogando com o mercado, para que o mercado então não fosse totalmente liberto e ao mesmo tempo o Estado pudesse fazer as políticas públicas para poder agir onde deveria agir, regular onde deveria regular, fiscalizar onde deveria, para que políticas inclusivas, políticas para grupos minoritários e novas agendas e aí mais emancipacionistas pudessem acontecer. Bom, foi nesse choque, né, de que em algum momento isso valeu, em algum momento a sociedade disse, não, agora eu quero mudar um pouco. Então, assim, tentando fazer os dois mundos, né, de um centro-esquerda e de um centro-direita mais conservador, que é os últimos governos que nós temos. Luiz, pode correr, não tem problema. A gente tem um problema, e justamente é na hora de classificar essas coisas, né? De botar dentro dos compartimentos e separá-los. Fica difícil, às vezes, fazer. Né? Hoje, há uma confusão bem grande, né? Do pessoal aí que compartilha e que fala de política, né? Todo mundo, praticamente, toda a oposição ao Bolsonaro uma grande parcela do eleitorado dele é taxada de comunista. Inclusive o Dória, né? Que pode ser tudo menos um comunista, né? Até os comunistas nominados como tais no Brasil são muito pouco comunistas no sentido mais original da palavra. Mas então há uma confusão, assim, as pessoas estão bem perdidas, né? Eu volto àquela bússola lá da questão da tradição e das pautas emancipatórias, as pautas tradicionais e as pautas emancipatórias. O Norberto Bobbio tem um livro, né, Direita e Esquerda, e ele costuma dizer que vai se discutir, na verdade, então, o que tu vai entender como uma tradição. Por exemplo, as pautas econômicas do Fernando Henrique, lá no início dos anos 90, eram tidas como modernas, não eram tradicionais. O neoliberalismo foi vendido como o fim da história, né? Queda do Muro de Berlim, fim da Cortina de Ferro, a dissolução da União Soviética, o fim dessa dicotomia mundial em termos de socialismo, que era uma economia planejada, um Estado total, né? E um Estado mínimo, um Estado liberal, onde a economia, a mão invisível do Estado iria controlar tudo.
Isso não havia mais, então agora não havia mais sentido nisso. O neoliberalismo seria, então, a novidade. Tu veja, e isso foi entregue para a gente aqui como uma coisa que era revolucionária, não era tradicional, mas de direita, né? Por quê? Porque ligada àquele livre mercado que foi durante muito tempo pauta da direita, né? Mas que a gente também viu que lá originalmente, quando surgiu os termos direita e esquerda, livre mercado era uma pauta da esquerda. Então, essa classificação direita e esquerda, ela vai ser nebulosa. É sempre importante tu ter em mente por que tu está classificando como direita e por que tu está classificando como esquerda. Tá? Hoje, na configuração do Brasil atual, eu vejo uma necessidade grande da presença do Estado, né? Por uma questão de que eu vejo que a iniciativa privada, não, principalmente nacional, não tem condições de proporcionar desenvolvimento. Tá? Aí nós teríamos que fugir um pouquinho do nosso tema, que assim, as pessoas fazem escolhas, e os estados também fazem escolhas livremente, mas eles não escolhem as opções com as quais eles vão lidar, né? E o Brasil, dentro do sistema mundial, ele é um país subdesenvolvido, né? Ele tem um capitalismo dependente de quem? Dependente das grandes potências. A pandemia agora está nos mostrando isso, né? Nós temos dificuldade de produzir medicamentos, produzir insumos indispensáveis, são indispensáveis nessa hora de pandemia, e a gente tem que importar tudo, né? Praticamente tudo. Então a gente tem um capitalismo muito dependente, e isso torna a gente não temos todas as escolhas na mão, né? Muitas vezes isso não está relacionado propriamente à direita e à esquerda, né? A própria agenda neoliberal, ela muitas vezes não é uma opção, ela é uma imposição, né? Ela vem para o Brasil por questões geopolíticas e a gente tem que fazer, a menos que não que a gente faça um projeto a longo prazo e consiga fugir dessa armadilha, né? No discurso político eleitoral é muito fácil dizer que o Fernando Henrique é neoliberal, é a direita, aí o Lula assume e praticamente não muda tanto. Muda, mas não muda tudo. Por quê? Porque não pode mudar tudo. Tem coisas que estão impostas, né? Aí me permite um gancho aí. Inclusive, eu estudei muito sobre essas questões do governo FHC, governo Lula. Tu bem sabes que eu fui professor da PUC por 7 anos e fui professor de administração pública. Na verdade, umas quantas disciplinas, mas a mais apaixonante para mim, claro, de administração pública. E tu bem conhece que eu tenho uma característica de eu não gosto muito de militar, né, de ser militante, até porque eu fiquei muito longe de partido político desde quando eu trabalhei na prefeitura, até 2004. Depois eu me afastei de partidos políticos. Isso é diferença em relação a você, Luiz, que, queira ou não, é um representante de um partido, está totalmente aderente à bandeira do partido, às vezes briga, discute, debate no âmbito do próprio partido, que faz parte. E eu, ao contrário, eu me sentia mais livre, até porque eu não conseguia me enxergar nessa coisa da direita e também não me conseguia enxergar na coisa da esquerda apenas por esse senso de direção, né, único, com sentidos opostos, é claro. Mas, assim, em relação aos alunos, eu me permitia também não dar muita opinião. Eu tive até uma aluna progressista, chegou assim, não, mas tu tem que dar opinião, tu tem que dar a tua opinião. Eu disse, não, eu não quero dar minha opinião. Eu vou trazer as facetas de um lado, irei trazer as facetas do outro. Neutralidade eu não consigo ter. Eu acabo, de repente, tendo um pouquinho mais de paixão na hora de passar uma, mas eu me obrigo a ter que passar o outro viés para que, então, o aluno, não sendo manipulado, fizesse o juízo dele. Bom, mas eu sei que essa forma de eu conceber, ela era minoritária, porque a gente sabe que a paixão nos pega e, às vezes, o professor ele não separa muito bem, né, o lado mais profissional daquilo que é a paixão dele, né? E eu tentava fazer isso tanto quanto possível. Feito esse break, eu me lembro de uma outra coisa. Como é importante, né, nós nessa tentativa de construção que tu faz e eu aqui agora, de tentar separar das narrativas, né?
falaste ali, olha, então quem é hoje, quem hoje está na direita, na direita, no caso conservadora, quando ele olha para todo aquele que está à sua esquerda, esquerdista é. E, na verdade, esse contínuo, né? E foi muito feliz quando coloca o Dória. O Dória pode ter qualquer coisa, mas a única coisa que ele não é comunista. A única coisa que ele não é esquerdista. Isso é clássico. A pessoa que fizer isso, ela está dentro do direito dela, dentro do discurso político que ela promove para categorizar. É muito típico no jogo político você rotular o teu adversário. Você rotula comunista, nazista, fascista. Bom, outrora ele pode até vir a ser essas coisas, mas você rotula, como tu rotula o Petralha, né, o Bolsominion. Por último, as brigas entre pessoas que se conhecem e querem bem, o gado, né? Agora é o gado, ou é o burro, e essas coisas fazem parte da narrativa ideológica, política do jogo, da gincana, né? Na gincana onde é eu e eles, é nós contra eles, tá tudo certo. Mas quando tu te despe, né, tira isso e tenta vir dentro mais no entendimento das coisas, ainda que errando, talvez tu consiga ter uma visão mais apropriada, né? Por exemplo, tu falava do FHC ali, da questão neoliberal, imagina que se impõe, e ela se impôs ao FHC e se impôs ao Lula. E aí tu tem instrumentos daquela agenda macroeconômica, geopolítica no mundo, que implicavam em ferramentas neoliberais, como foi dito, né? Por exemplo, privatização, concessão, que foram daqui a pouco mais usadas aqui, mas não foram totalmente negligenciadas, por exemplo, no PT. Mas ele vai lá, faz o juízo dele, olha, aqui cabe usar esse instrumento, que é um instrumento, às vezes, daquela geopolítica mais neoliberal, mas daqui a pouco, assim, bom, vamos aplicar, mas vamos aplicar com esse critério. Não é bem assim. O outro, não, o outro, olha, é uma ferramenta à disposição, vamos fazer, porque é importante que se faça. Então, os governos se permitem, né? E o que não, e aí isso é diferente, por exemplo, quando tu está nessa questão da rede social, onde se tu está de um lado e você está com a verdade, o outro então é um inoperante, é um inútil e está totalmente equivocado. Portanto, ele é gado, ele é burro, e isso que eu acho que é complicado hoje em dia tu entrar nesse tipo de debate. Desculpe eu ter avançado um pouquinho aí. Não, é isso aí mesmo, E essa é uma mensagem, se a gente conseguir deixar só uma mensagem aqui hoje, seria importante que fosse essa, né? Que se baixassem as armas, né? E se conversasse mais e tentasse compreender com argumentos e entender os argumentos da outra pessoa, né? Os objetivos. Porque no final das contas, tu vai ver que o objetivo sempre vai ser o quê? Melhorar as condições de vida da grande maioria. A questão é que uns acham que se chega lá por aqui e outros por lá, né? Evidente que tem quem manipule algumas informações ali de acordo com determinados interesses, né? Porque é uma luta, né? Eu me filio do campo da sociologia que se chama a teoria do conflito, né? Eu acho que há um conflito porque na sociedade capitalista os bens necessários para a subsistência são limitados, não são produzidos na quantidade necessária a prover todo mundo. Nós temos déficit habitacional, nós temos déficit de leitos de UTI, nós temos déficit de empregos, nós temos déficit de quase tudo. E o Estado ele não serve a isso, a suprir, ele não organiza no sentido de suprir esses déficits, ele administra como uma panela de pressão. Conforme a pressão aumenta, ele vai lá, tira um pouco de pressão, mas a pressão é do sistema. Então, isso gera um conflito, gera uma competição. Tá? Isso faz com que algumas pessoas ajam, muitas vezes, sem a verdade, sem a honestidade total, né, que deveria. Tá? Mas, no plano teórico, né, todo mundo quer o bem de todos. Essa é a ideia. Tá? A gente tem que fazer essa distinção e ter presente que isso não é uma guerra verdadeira, né? E tem que evitar, pelo menos, que se torne uma guerra verdadeira. Né? Tem que lutar com os instrumentos democráticos. Por isso que esses apelos assim
a atos institucionais que tiram direitos, que suprimem o voto, né, que tolhem liberdades, tudo isso deve ser evitado ao máximo, para não dizer punido até, né? Que bom que não precisasse punir, mas se for preciso, acho que tem que punir para que isso sirva de exemplo e a gente não use mais esses argumentos. Porque pelo menos, eu sempre fui criado assim, meu falecido pai sempre me criou com a ideia de conversar, de dialogar, né? Sempre dialogar é melhor, tá? Então, quem parte para a violência, quem não tem argumentos, ou quem não quer argumentar, não quer ouvir, quer impor, né? Então, a gente tem que evitar sempre isso. Muito bem. Eu queria mostrar uma lâmina para ti daqui a pouquinho, Luiz, e a gente debater um pouquinho sobre ela, mas antes disso, perceba que nem tu falaste, olha, no final das contas, todo mundo quer o bem geral da nação. Todo mundo quer. O que muda são os caminhos que se percorrem. Ao contrário da fé cristã, onde Jesus, né, diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, na vida e em sociedade, múltiplos são os caminhos que me levam ao objetivo, né? Então, não existe um caminho só. A fé cristã, né, para quem o segue, ela facilita. Olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ela apronta e facilita nessa compreensão para que as pessoas possam, então, ir ao encontro, né, da paz, da compaixão, das coisas todas que são os valores cristãos. No mundo em sociedade, a sociedade ela se desprende um pouco mais das coisas apenas religiosas. A religião ela está ali, ela serve como base, mas a sociedade ela é plural. A sociedade é feita de cristãos, ela é feita de ateus, ela é feita de espíritas, embora os espíritas possam ser cristãos, né? Ela é feita de umbandistas, né? Ela é feita de uma série de outras religiões, islamistas, majoritariamente é cristã, e está aí, elegeu um presidente cristão, então, porque tem representação forte e tudo certo nesse aspecto. Então, só que a sociedade ela é mais complexa e ela, nessa complexidade, que ela vai buscar as suas soluções. E nesse ponto que existe uma pequena diferença entre o Luiz e eu, porque ele segue um caminho para encontrar essas soluções e eu sigo outro. E olha que interessante, Luiz, o que eu vou comentar. Eu sou um servidor público federal. Você é um profissional liberal. E, em tese, o Luiz tinha que ser um defensor do capitalismo e da economia. E, em tese, eu deveria ser um defensor do Estado. E, casualmente, isso é o contrário. O Luiz é um profissional liberal, depende do dia a dia dele, das coisas que ele presta como advogado que é, e para poder sobreviver. Então, é um mercado que vai trazer isso para ele, né? Depois tu me corrige. Está ficando um pouco escura a tela, porque está escurecendo aqui também, tá, Luiz? Depois eu dou uma pausinha e troco ali para a gente fazer os encaminhamentos. E eu, que sou um servidor federal pago pela sociedade brasileira, é isso, eu sou pago pela sociedade e, portanto, sou pago pelo Estado, eu, particularmente, acho que o Estado ele não vai ser mínimo nunca mais. Aquele mínimo lá do modelo liberal, que vai combater lá o absolutismo, em defesa de bandeiras de justiça, segurança externa, interna, propriedade privada, garantia dos burgueses naquilo que é seu, no excedente que ele acumula. Isso evoluiu mesmo na crítica, quando eu já vi professor chamar o FHC de ultraliberal. Para mim isso aí era mera narrativa, porque o Brasil, por menor que ele venha a ser, ele ainda tende a garantir coisas que aquele modelo liberal não garantia. Educação, saúde, isso é uma conquista da sociedade que não tem Bolsonaro, não tem Lula, não tem FHC, que vai tirar, né? Embora as coisas vão dando aos pouquinhos e pode acontecer de... Vai, Luiz, desculpa. Não, hoje existe uma corrente que eles chamam de anarcoliberalismo, anarcocapitalismo, que tenta, assim, tem um saudosismo dessa época, saudosismo do que não viveu, né? Porque isso foi há séculos atrás, mas que defende a volta desse liberal total, assim, Estado nada. Mas é inviável, né? Eu também acho. Totalmente inviável, porque a gente sabe que o capitalismo, eu sou defensor do capitalismo, mas eu sei que o capitalismo totalmente liberto e solto, ele cria desigualdades muito grandes.
E o Estado precisa intervir e fazer a regulação, deixar o capitalismo fluir, mas intervindo para que tu tenha que, de alguma maneira, fazer com que essa desigualdade ela seja menor, né? Haverá sempre uma ideia de desigualdade. Nesse aspecto, o Luiz e eu, a gente também discorda um pouquinho, mas, assim, se o Estado... Eu defendo um Estado mais eficiente, eficaz, o Luiz também, só que eu defendo que ele seja um pouquinho mais ajustado, um pouquinho menor, mas que ele não deixe de cumprir sua missão de regular, fomentar. Pega a crise de 29, 2008 e essa da pandemia, sem o Estado, o caos, né? Enfim, Luiz, eu vou te pedir só, se tu me der só um minutinho na pausa da gravação, que aí eu troco o ambiente que eu estou, para poder, senão eu vou ficar falando no escuro aqui, tudo bem? Tá. Então, Luiz, eu voltei aqui agora, porque estava escurecendo, eu estava na sala lá, estava escurecendo, ainda está um pouquinho escuro, né? Tá? Ainda está um pouquinho escuro, mas eu acho que pelo menos viabiliza um pouquinho mais. Tá? Então, seguimos. Eu quero te mostrar, Luiz, compartilhar contigo, com o pessoal, uma lâmina aqui que fala um pouquinho dessa coisa da esquerda e da direita que a gente estava falando ali, se a gente puder fazer um comentário, mostrar para o pessoal, né? Tá vendo aí? Sim. Tá. Então, assim, essa é a lâmina, ainda que ela seja incompleta e que ela tenha algumas debilidades, toda a representação da realidade, ela tende a ser falha, né? Ela tende a ser mais simples. Então, e nessa lâmina que eu trouxe, tu percebe a ideia da direita e da esquerda ali, no aspecto econômico, né? Dentro dessa modelagem, o aspecto econômico. Então, quanto mais eu defendo a liberdade, mais eu defendo a liberdade econômica, eu caminho para esse lado da direita. E quanto mais eu defendo uma participação do Estado nesta economia, fomentando, regulando, intervindo, mais à esquerda eu estou. Se tu puder fazer um comentário na vertical, ou complementar o que eu estou dizendo. A única observação assim, que eu faço sobre essa representação é que parece ali pela cor que eles usam, né, no vermelho à esquerda e o autoritarismo, parece que fica uma coisa exclusiva da esquerda, o autoritarismo. E na minha visão, o autoritarismo ele é mais ou menos um ponto de convergência entre os dois, né? Quanto mais radicais ambos ficam, eles costumam sempre partir para o autoritarismo e se igualarem pelo menos nos métodos, né? Ainda que os objetivos deles da direita seja um e o da esquerda outro, acabam, na prática, no sentido das pessoas do dia a dia, o autoritarismo, a intolerância, né, ao que não é igual ao seu discurso, ao que entende como certo, eles são muito parecidos, acabam ficando muito parecidos, né? Não é uma exclusividade nem de um nem de outro, né? Então, O só essa... modelo, não, mas é importante destacar, e o modelo ele quer dizer isso mesmo, assim, não sei se está conseguindo ver a parte que fala autoritarismo. Então, o autoritarismo está no meio, ele está exatamente no meio entre a direita e no meio entre a esquerda. Só que pode ver que ele é uma outra direção, né, de sentidos contrários na vertical. Então, por exemplo, a modelagem já está demonstrando assim, ó, do ponto de vista econômico, se eu vou mais para a direita, eu quero mais liberdade econômica, né? Se eu vou mais para a esquerda, eu já tinha dito, mais a participação do Estado. Quando eu vou mais para cima, independentemente de ser de direita e ser de esquerda, é isso que é importante, né? Independente de ser de direita ou ser de esquerda, quando eu vou mais para cima, defendendo, vamos dizer assim, o Estado agindo na vida das pessoas, eu tendo a ser autoritário. E eu posso ser um autoritário de esquerda e eu posso ser um autoritário de direita. E aqui ele coloca um pouquinho isso, né? O stalinismo, lá o Stalin na União Soviética, coloca o fascismo lá do Mussolini na Itália e o capitalismo duro, né? Enfim, como modelos autoritarismo. Eu teria um pouquinho de dúvida em relação a esse capitalismo duro, o que seria exatamente isso. Um nacionalismo mais próximo ali, enfim. E, por outro lado, quando tu desce essa linha vertical, independentemente se tu é de direita ou se tu é de esquerda, é porque a tua bandeira é de mais liberdade. E essa liberdade não só econômica, porque está representada aqui no horizontal, mas uma liberdade
de valores, de direitos, de questões sociais. Por assim dizer, é como se dissesse o seguinte, olha, se existe mais liberdade, se eu me posiciono, olha só, se eu me posiciono mais economicamente no centro-direita, centro-esquerda, e ao mesmo tempo eu defendo liberdades, eu defendo liberdades, mas também não ao extremo, eu me encaixo aqui num social-democrata. E social-democrata, para quem não sabe, nós encontramos, né, pelo menos a maioria pensa assim, ou grande parte, encontramos tanto o PT quanto o PSDB, são partidos, né, sociais democratas. Correto, Luiz, ou não? Sim, sim. Estão dentro da social-democracia, né? O PT é um pouco mais à esquerda, temos correntes internas mais à esquerda, mais com viés socialista. Então, e aí o que acontece? Eu, particularmente, eu me vejo exatamente aqui, Luiz, ó. Eu me vejo assim, ó. Aí tu vai dizer, pô, mas tu é bem em cima do muro mesmo, né? Não sei, eu gosto do livre mercado, mas eu acho que o mercado sozinho ele é selvagem. Então, assim, eu gosto da ideia de prosperar, da ideia de buscar, de acreditar no futuro e correr atrás dele, de empreender, de correr risco, de saber que o risco e retorno são coisas que estão aí, que tu pode te dar super bem, que tu pode te dar mal, enfim. Então, eu gosto dessa leitura de mercado, mas eu não vou tanto nele porque eu sei que esse mercado, sem uma fiscalização, pode ser que em nome do dinheiro tu esteja fazendo manipulações, às vezes no campo da saúde, tu pode estar fazendo manipulação no campo da educação, aí vem os estelionatários, os aproveitadores, então tu tem que ter o papel e a mão forte do Estado para poder, vamos dizer assim, coagir abusos ou coisas extremadas. Só que, por outro lado, por eu ser mais direita, eu gostaria de ver um Brasil com mais liberdade econômica. Hoje nós estamos na posição 144, né, das nações, 144, é um número que eu acabei vendo aí, em liberdade econômica, por uma série de amarras que o Estado impõe à economia. Muitas delas necessárias, mas tantas outras não. E é a maneira que eu enxergo. Por isso que eu defendo um pouco mais essa coisa à direita economicamente. E quando vai para os valores, aí já na questão vertical, eu de forma alguma eu me vejo da linha para cima, eu me vejo da linha para baixo. Então, pode ser que eu esteja mais aqui, próximo ao meio, mas com mais uma visão de liberalismo. Então, eu sou uma direita mais liberal. E tu, Lúcio, como é que tu está te enxergando aqui? Como é que... Antes disso, só queria dizer o seguinte, ó, a minha ressalva é que eu não considero o autoritarismo um antagônico do liberalismo. Pode haver um liberalismo autoritário, entende? Eu acho que alguma outra expressão aí a gente teria que ter para se opor ao liberalismo, porque o não liberalismo econômico ele não é necessariamente autoritarismo, entende? O que não é direita é esquerda, aí dentro do gráfico, dentro da gradação ali, mas enfim, tá certo. O oposto de direita é esquerda. Eu vejo que o oposto do liberalismo não é necessariamente autoritarismo. Tá? Só essa questão, eu acho que a gente poderia ver ali, de repente, socialismo, liberalismo e socialismo, mas aí o fascismo não é exatamente socialismo, né? Ficaria complicado, mas eu acho que mais antagônico de liberalismo seria até o socialismo do que o autoritarismo, porque, na minha visão, ele pode estar em ambos os lados, e realmente esteve em ambos os lados, né? E tu vê que ele está oposto ali, né? Direita e esquerda, polos, e autoritarismo e liberalismo outro. Eu aqui me coloco bem à esquerda. Eu estou aqui no socialismo e eu não me considero um comunista, tá? Porque o comunismo é uma linha de pensamento que está muito... ela foi destroçada, né? E ela está tentando se reconstruir, não se sabe exatamente... falta até alguma liderança intelectual que consiga dar um norte. Durante um período se falou em socialismo do século XXI, né? Uma tentativa de
de tentar algo novo. Até um grande expoente era o Chaves, e, no fim, acho que a gente não deve fazer uma crítica não destrutiva, né? Mas eu acho que aprender algumas lições que tem de lá, mas acho que não é a solução ainda definitiva. E olha que aí, Luiz, assim, para a gente poder fazer um encaminhamento, e aí que está a nossa grande diferença, tu percebes, né? Quer dizer, o Luiz, ele tem uma visão, ele vai poder falar agora, só para a gente poder fazer um encaminhamento, ele vai poder falar um pouquinho, ele tem uma visão de que as coisas devem ser construídas, né? Que nem ele fala assim, olha, conciliadas, porque do contrário teria que ser por revolução, elas devem ser conciliadas para que tu chegue no modelo que ele interpreta como melhor. E na visão dele, ele tem muito forte com ele a ideia de igualdade. A ideia de igualdade das pessoas, essa estratificação social toda, elas forem menores, para que as pessoas possam usufruir mais daquilo que lhes pertence, lato sensu, né, que é o que está aí nesse planeta. Eu, por outro lado, eu também gosto de buscar essa ideia da igualdade, menos do que o Luiz, porque a minha tese, eu acredito mais no imperativo da natureza humana das pessoas não serem, né, iguais nem nos seus desejos. Elas, de fato, não são iguais nas oportunidades, isso não precisa nem discutir. O Brasil um dos países mais desiguais desse planeta. Então, essa coisa da meritocracia, ela é muito questionável. Meritocracia, um partindo léguas na frente, que meritocracia é essa, né? E aí tem toda uma discussão da questão de cotas, por exemplo, questões aí de acesso, tal, que é outro tema para outro momento. Mas eu, ao contrário, eu na minha visão, eu acredito muito que o capitalismo, com o papel do Estado, possa trazer isso. O Luiz já não acredita nessa tese. Então, e respeitosamente, a gente trilha o pensamento, cada um seguindo e sustentando, né? Então, se puder, de repente, fazer um pouquinho de encaminhamentos, falar um pouquinho dessa questão de como, por que tu enxerga ali o socialismo, por que tu te posiciona, e aí, enfim. Vamos começar pelo finalzinho ali, ó. Por que eu não entendo que o capitalismo, com o controle do Estado, será capaz de reduzir a níveis civilizados as desigualdades? Por uma questão simples. O capitalismo ele tende a concentrar poder econômico, tende a criar monopólios, oligopólios e imperialismos, né? Imperialismos são esses países gigantes, essas potências que coordenam aquele jogo geopolítico que a gente falou logo ali atrás, e eles acabam impedindo que demais países entrem nesse tabuleiro com chance de realmente proporcionar para as suas populações condições realmente melhores para a maioria. Tá? Inclusive tem um livro de um economista coreano, eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, tá? Se alguém tiver curiosidade, comenta aí depois, eu escrevo o nome. Mas o nome do livro dele é Chutando a Escada, porque a ideia é exatamente essa. Os países que se industrializaram no início do capitalismo moderno se desenvolveram, se tornaram potências e monopolizaram o sistema mundial de trocas, né? E depois chutaram a escada. E hoje eles vendem para os demais países uma receita que eles não usaram quando se desenvolveram e que, na verdade, é uma receita que ajuda eles a se manter no topo e os demais a, no máximo, se associarem àquilo ali, né? Então, eu não vejo o Estado capaz de contrapor esse poder econômico, seja de fora e seja interno também, né? Hoje é muito comum se falar no sequestro da política, né? Quem sequestrou a política? O poder econômico. A gente viu aí os últimos escândalos de corrupção, inclusive envolvendo o PT, eles diziam respeito ao quê? A doações de campanha, que depois iam ser buscadas através de contratos com o Estado, mas no final das contas, o que acontecia? Eram empresas da iniciativa privada injetando dinheiro na política, em partidos, e não era só num, eram todos os partidos com chance de ganhar, tinham lá suas cotas de doações. Eventualmente, se ganhasse outro, certamente teria uma cota maior, mas esse é o sequestro da política.
né? A gente tenta, eu acho que tem que se tentar, através de todas as formas possíveis, diminuir isso e fazer com que o Estado realmente consiga botar esse freio. Mas eu acho isso muito difícil, para não dizer impossível. Tá? Então, começa por aí a minha questão de ver esse capitalismo do jeito que ele está, que tem uma tendência intrínseca, é a natureza dele, por questões assim muito complexas, que valeria mais umas 2 horas de uma outra live para a gente discorrer sobre elas, mas tende a uma concentração de renda. É difícil de explicar, mas é fácil de ver, né? Aquela história do 1% que detém a riqueza de não sei quantos, 2/3 da população do planeta, e por aí vai. São dados que a maioria conhece bem, né? Isso torna muito difícil a gente conseguir contrapor o Estado a isso e fazer essa igualdade, né? A pandemia no Brasil é um exemplo, né? O Brasil está penando para combater a pandemia, e os nossos milionários estão fechados em casa. Os nossos milionários não, nossos bilionários. E não há sequer um imposto sobre grandes fortunas, que está na Constituição desde 1988 e que nunca foi regulamentado e nunca será, provavelmente, tá? Me arrisco a dizer, infelizmente. Por quê? Porque o nosso Congresso também está sequestrado. Os nossos deputados e senadores, eles não representam a população brasileira, né? Nós temos lá bancada ruralista, mas se tu for pegar o número de produtores rurais com grandes quantidades de terra no Brasil, eles são 0,001% da população. No entanto, eles têm 20% do Congresso. Entende essa disparidade? E o Estado depende do poder político, mas o poder econômico manda no poder político. Então, essa é uma dificuldade muito grande. Nesse sentido, eu vejo no comunismo, lá antigo, pelo menos na crítica, coisas muito boas. Porque a primeira coisa que tu tem que fazer para solucionar um problema é saber que ele existe, não negar, né? E eu me debato muito com muitas teorias e ideologias até, que buscam justamente abafar essas questões, né? E tornar elas invisíveis. Porque se elas estão invisíveis, elas nunca vão ser solucionadas, né? A gente, Ricardo, conversamos várias vezes sobre a questão da corrupção, né? Evidente que eu sou contra a corrupção. Acho que corrupção, cifras e tal, não deve existir. Mas o problema da corrupção em si não é o tanto de dinheiro que sai dali, né? Aqueles valores lá da Lava Jato, embora muito grandes, eles provavelmente não resolvem o problema do Brasil. Mas a questão ele está sendo aplicado não só para enriquecer meia dúzia, ele é aplicado para sequestrar a política e para engessar o poder do Estado de frear o capitalismo e a desigualdade que ele produz, né? Essa é a grande questão. E essa crítica ela é feita nas teorias socialistas, porque as teorias socialistas elas entendem a vida em sociedade como condicionadas pelo modo de produção que se usa nessa sociedade. E o nosso modo de produção ele é o modo de produção capitalista. Tá? Uma outra questão que eu queria falar é essa questão assim, da liberdade, né? Tu comentaste ali. A Revolução Francesa teve como lema lá liberdade, igualdade e fraternidade. Mas a liberdade ela tem que ser mais esmiuçada para entender de que liberdade eles estavam falando, né? No período da monarquia anterior à Revolução, haviam os feudos, né? Os grandes produtores de terra, eles tinham os feudos que eram concedidos pelo rei, e então eles produziam e as pessoas eram locatários, assim, arrendatários dessa terra. E eles produziam ali para subsistência e uma parte, enorme parte, era dada ao dono da terra. Tá? Mas ele não podia sair dali. Por exemplo, o rei ele concedeu a terra e a terra estava ligada a quem habitava ela, ao vassalo. Com o surgimento do capitalismo,
e a necessidade de mão de obra, a grande liberdade que a Revolução Francesa e o liberalismo produziu foi a separação da mão de obra da terra. Esse cidadão que antes estava ligado ao feudo, ele é quase propriedade do senhor da terra, mas não havia o instituto da propriedade porque ele não podia vender. Ele tinha todos os poderes sobre aquele cara, menos o de vender. Então foi separado. A pessoa, o cidadão, ganhou um direito civil de liberdade. E ele foi para as áreas urbanas, mas a única coisa que ele podia fazer era vender a mão de obra dele. A primeira mercadoria do capitalismo é a mão de obra. Ela é a mola que move tudo, né? Essa é a grande liberdade, separar, libertar a pessoa da terra, para que essa pessoa possa ser vendida como uma mercadoria. Tá? Um engano que as pessoas cometem quando criticam Marx, por exemplo, e o Capital, o livro dele e tal, todas as teorias, é bater muito na questão da propriedade. Vai acabar com a propriedade. O livro Capital, ele trata da propriedade também, mas é lá adiante. O grande núcleo dele é a mão de obra como mercadoria. É a mercadoria, na verdade. Tanto que vem daí a palavra mercado, né? Por isso que vira mercado. Esse mercado, essa mercadoria da qual a mão de obra é a principal mercadoria que circula, são as bases e os alicerces da desigualdade. E com ela, sem um freio, não tem como. E eu acho que, do jeito que está, é muito difícil o Estado conseguir fazer esse freio. Se ele conseguisse, eu imagino que é isso que o Ricardo idealize, imagine e deseje, se ele pudesse, de fato, frear essas desigualdades, em alguns países parece que conseguiu, mas para nós aqui é uma coisa bem difícil, né? Seria interessante. Mas essa é a questão, essa é a minha crítica, e por isso que eu me situo mais à esquerda, porque eu respeito essas críticas feitas lá pelo comunismo, pelo socialismo, e acho que a gente deveria falar mais sobre isso e não demonizar e esquecer e tratar como lixo da história, enfim, porque acho que ainda tem muito sentido falar dessas questões hoje em dia. Muito bem, uma bela colocação, Luiz, e dizer assim que é muito cativante quando tu coloca toda essa ponderação e até para sustentar o caminho que percorre. Talvez a minha dificuldade, aí o que eu já tinha te dito, é conceber isso no mundo real, né? Conceber isso como uma realidade factível, vamos dizer assim, lá no final, na chegada do caminho. Por exemplo, eu já acho que comentei contigo que a minha dificuldade quando eu vejo, por exemplo, essa narrativa mais esquerda, socialista, é que ela é muito platônica, ela é uma coisa da ideia do ideal, né? E que talvez seja algo a ser conquistado e que seria... então, assim, e de outro lado, claro, o meu pensamento, na tua visão, também é um pouco platônico, de acreditar que, então, assim, não tem nada de... né? Mas é a crença. O Luiz, quando olha para mim, e nos argumentos que eu estabeleço em relação a essa conexão Estado e capitalismo para poder criar um mundo melhor, ele interpreta que a minha visão é platônica. E, de alguma maneira, eu estou devolvendo para ele, e devolvendo no sentido de dizer, olha, eu gosto da narrativa toda de mais igualdade, dessa questão do imperativo econômico, e ele realmente manda na política, isso não há muita discussão, né? E romper com esse establishment é muito complicado, enfim. Mas eu, nas minhas crenças e convicções, eu não consigo enxergar, e talvez a história do mundo não conseguiu demonstrar ainda um modelo viável para essa sustentação que o Luiz coloca, né? E de outro lado, eu me apego um pouquinho mais, obviamente, por ter essas crenças que eu tenho, em casos já constituídos, que menos platônicos, mais aristotélicos, ou seja, mais no mundo real, que trazem uma condição, por exemplo, muito diferente do Brasil, mas uma condição muito interessante.
Se tu pegar o modelo, né, o japonês, os países nórdicos, são países que, do ponto de vista econômico, são capitalistas, encontraram no capitalismo a sua forma de sustentação. E depois, com o amadurecimento, a questão dos valores, o papel do Estado se tornou mais preponderante, interagiu mais e conseguiu trazer um pouco mais para o meio a ideia dos direitos, da igualdade, de maneira que os muito ricos e os muito pobres, a distância entre um e outro, pela média, é bem menor do que no caso do Brasil. O Brasil, tu vai em alguns determinados lugares do Brasil, é a bonança, né? Tem filhos de bilionários que eles não fazem ideia o que é ser classe média. Eu não estou falando de ser miserável, ser pobre, ter situação de vulnerabilidade. Estou falando que existe uma elite que ele não sabe como é que é morar num apartamento menor de que 300 metros quadrados. Ele não sabe o que é morar num quarto sem ter uma suíte. Então, ao passo que existe isso, e de forma muito equidistante, existe 60%, 70% de miséria, que é o caso brasileiro, né? Tu pegar essa questão da pandemia, tu teve mais de 50 milhões de pessoas fazendo, né, benefício do auxílio emergencial. 50 milhões de pessoas fazendo, né, exercendo o seu direito de reivindicar esse benefício, demonstra que 1 a cada 4 brasileiros depende de ter esses 600 reais. Tá? Tem muito, né, oportunista nessa história, mas vamos botar isso dentro da minoria. Então, mostra a fragilidade do nosso sistema, que sempre foi muito patrimonialista, oligarquista, né, e se tenta romper com isso. Mas, enfim, eu ainda sou um pouco apaixonado, viu, Luiz, com a ideia capitalista, porque estudando o capitalismo, tem uma passagem lá do livro do Yuval Harari, o israelense, já te indiquei esse livro, né? Ele vai dizer o seguinte, olha, enquanto a sociedade ela entendeu que para ela ter lucro é porque ela está roubando de alguém ou está tirando de alguém, o lucro é pecaminoso. Já tinha lá em Mateus, né, uma passagem dizendo, olha, é mais fácil, Jesus dizendo, né, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Por esta associação, a ideia de que o excedente ele é pecaminoso. Max Weber vai sustentar um pouquinho isso, isso quando ele fala da ética protestante com o espírito capitalista, quando ele diz, olha, os protestantes entenderam que o lucro não era uma coisa ruim, de que o homem poderia se dar o direito de ir um pouco além, do que, por exemplo, a modelagem católica, que entendia exatamente essa passagem da questão pecaminosa de auferir. Então, o capitalismo, quando ele interpreta que desejar o lucro, acreditar de que amanhã será melhor do que hoje, e essa crença no amanhã de melhor que hoje, crédito, confiança, tu começa aquele excedente que está te sobrando, falar em excedente dá um gancho para o Luiz lá na questão da mais-valia, né? Esse excedente, a crença do capitalista é o seguinte, olha, esse excedente, ao invés de eu fazer que nem a nobreza da antiguidade, que era gastar com joias, com um monte de coisa, eu reinvisto ele. Porque ao reinvestir, eu estou gerando mais emprego. E eu estou fazendo com que o sistema... Obviamente que isso, sem nenhuma intervenção, gera muita concentração de renda e riqueza na mão de poucos, de maneira que muitos ganham tão pouco. E aí onde tem a minha crença, que o Luiz, né, tende a achar quase platônica, de achar que o Estado é capaz, porque ele está, de alguma maneira, corrompido por aquele que coloca os seus representantes lá, né, coloca e, portanto, dita a agenda. Quer dizer, os nossos representantes nos representam ou representam uma elite econômica? Essa é a grande dúvida. Mas, enfim, percebam que é totalmente viável trazer esse ponto de vista, trazer o ponto de vista que o Luiz traz, e de uma forma muito madura e consciente de que o que eu enxergo é totalmente limitado. O que eu enxergo, a forma que eu enxergo é totalmente restrita. As coisas são tão maiores, e por serem tão maiores eu me permito partir do pressuposto que eu posso estar muito errado. E isso que é legal, porque permite que eu escute Luiz e de alguma maneira faça minhas reflexões. Luiz,
tuas palavras finais aí para a gente poder encerrar e agradecer a todo mundo que teve a paciência de nos escutar até agora, né? Cara, é só te agradecer aí mais uma vez a companhia. É sempre um prazer, uma satisfação falar contigo. E a gente acaba se engrandecendo, né? Trocando experiências, refletindo até sobre o que a gente disse também, sobre o que a gente ouviu. Eu sou apaixonado por esses temas aí. Se deixasse livre, eu acho que eu ficaria o dia inteiro falando. Então, não pretendo me alongar mais. Eu acho que já para a primeira vez aí a gente foi bem até do que a gente imaginasse. Bastante material para o pessoal debater e nos dizer que a gente está errado e tal. Vamos torcer que dê uma boa repercussão. Não, tudo bem. O pessoal que está escutando, saibam que são apenas duas pessoas curiosas sobre o assunto, apaixonadas pelo assunto, e que têm consciência de que as suas teses podem estar mais próximas do que cada um do outro lado pense ou contrária. E o fato é isso aí, pessoal, é a conversa, é o diálogo, é o debate, a reflexão, e a gente vai se encontrar aí, né, Luiz? A gente já combinou de estabelecer outros temas, temas que importem à sociedade, e a sociedade que a gente mora, principalmente ali, Eldorado, né, desculpa, a gente mora, momentaneamente eu estou aqui em Brasília, vocês bem sabem, mas Eldorado é a minha raiz, é a minha história, é minha família, tudo que eu sou, eu devo muito àquele local, né, a este local. Tá bem, Luiz? Obrigado, vou salvar aqui, voltamos a conversar. Um abração, tudo de bom.